Olá pessoal, aqui quem está falando é o professor Magno Seabra. Eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou de pele branca, de olhos claros, cabelos lisos, claros. eh, Estou de óculos de cor azul, óculos de grau, e estou vestido de camisa polo cinza, cinza escuro. A gente vai tratar hoje sobre a Resolução 15 de 2020, tá? Que é do Ministério da Educação, do FNDE, que esta resolução tem como objetivo destinar recursos financeiros para equipar salas de recursos multifuncionais e bilíngues de surdos. Então, no caso, ela vem a promover o atendimento educacional especializado. Então, naturalmente, esta resolução ela visa garantir a inclusão e a acessibilidade no ambiente escolar, contribuindo para o desenvolvimento das potencialidades das pessoas com deficiência. Com relação à destinação dos recursos, né, ele tem em vista essa promoção e acessibilidade nas escolas, tá, especialmente no que se refere às salas de recursos multifuncionais. Tá. E os recursos financeiros eles serão destinados para a aquisição ou adequação de itens, né, como já dito, nas salas de recursos multifuncionais, tá, conforme os moldes do programa Dinheiro Direto na Escola, né, e proporcionando, no caso, um ambiente educacional que seja acessível, inclusivo e adequado. Então, os recursos destinados às escolas públicas serão liberados conforme os parâmetros do PDDE. Então, no caso, ele vai abranger 80% de recursos de capital e 20% de recursos de custeio. Mas, tendo em vista tudo isso, deve ser feito de forma transparente e eficaz no uso desses fundos. Então, como já foi dito, os recursos de capital, ele se refere a materiais permanentes e os de custeio são materiais temporários. Então, como é que deve haver a adesão, né, nesse processo? Né? Ele ocorre em duas etapas cruciais, assegurando que as escolas atendam aos critérios estabelecidos para receber os recursos necessários para a promoção da acessibilidade. Então, a gente vai tratar sobre esse processo de adesão, inclusive, as orientações do programa Escola Acessível é dividido em duas etapas principais. Na primeira etapa, envolve a adesão das secretarias municipais, estaduais e do Distrito Federal, por meio do sistema PDDE interativo, onde serão indicadas as escolas habilitadas. E os critérios de seleção para as escolas habilitadas. As escolas habilitadas, elas devem atender a critérios específicos, como possuir matrículas de estudantes, né, da público da educação especial, ou ser especializadas em bilinguismo para surdos. Né. As indicações são feitas a partir de listas prévias, né, elaboradas, né, pelo Ministério da Educação, considerando os limites orçamentários. É preciso também que haja um plano de atendimento. Tá? Então, a elaboração e aprovação do plano de atendimento é essencial para o acesso a recursos financeiros destinados à acessibilidade escolar. Então, com relação a essa elaboração do plano de atendimento, as unidades executoras, né, das escolas selecionadas devem elaborar um plano de atendimento que detalhe as ações e as necessidades específicas relacionadas à questão de inclusão. Este plano é um requisito fundamental para a solicitação de recursos financeiros, pois estabelece um compromisso claro com a implementação das ações educacionais. Então, após a elaboração, o plano de atendimento deve ser enviado ao Ministério da Educação através do sistema PDDE interativo. Análise e aprovação do plano são essenciais para, assim, né, haja liberação dos recursos.
que serão utilizados na melhoria da acessibilidade nas salas de recursos multifuncionais. E como é que ocorre o monitoramento? O monitoramento das unidades executoras e a execução dos recursos financeiros são fundamentais para assegurar a eficácia do programa Escola Acessível. O monitoramento das unidades executoras será realizado através do PDDE interativo, onde as instituições deverão elaborar relatórios de execução das atividades. Essas informações são essenciais para acompanhar, naturalmente, né, a implementação do plano de atendimento, tendo em vista garantir que os objetivos educacionais eles sejam cumpridos. Tá? Então, com relação à prestação de contas, ela das unidades executoras é uma condição para a continuidade do recebimento de recursos. Deve incluir os lançamentos financeiros a ser acompanhadas de comprovantes. Tá? Então, o Ministério da Educação e o FNDE, eles são responsáveis por verificar a execução fiscal e financeira das unidades das atividades desenvolvidas. Tá? Os relatórios de execução, eles são instrumentos que as unidades executoras preencherão para detalhar como os recursos foram utilizados. Estes relatórios servem como base para o monitoramento e são essenciais para garantir tanto a transparência quanto a responsabilidade na gestão de recursos. Tá? Então, o FNDE ele é responsável pela operacionalização desses repasses financeiros, tá? Segundo a resolução que nós estamos tratando. Tá? Então, o Ministério da Educação ele deve definir a lista de escolas que elas são elegíveis e precisa também prestar assistência técnica às entidades executoras, que no caso são as secretarias de educação. Além disso, cabe a eles monitorar o andamento do programa, garantido, naturalmente, né, que os objetivos eles sejam alcançados. Tá? É bem interessante com relação a essa questão do repasse de recursos, porque é preciso que, de fato, a escola ela esteja organizada e que ela atenda às questões burocráticas, porque muitas das escolas, mesmo que ela tenha direito, mas ela não tem usufruído desse direito, tendo em vista a falta de organização nessa burocratização ou na administração, né, desde da matrícula dos alunos, dos alunos com deficiência, tá, até mesmo na questão da prestação de contas. Então, os representantes do FNDE e do MEC, ele tem acesso livre às instituições para acompanhar e para fiscalizar. Né? Isso é fundamental para garantir a transparência no uso dos recursos. Tá? Então, de fato, é necessário que haja um cumprimento das competências, tá, dispostas e disponíveis, né, na Resolução 15 de 2020, né, para garantir uma escola inclusiva, né, uma escola adequada, uma escola que venha atender as pessoas com deficiência e, de uma forma geral, com necessidades educativas.